Então, queridos, vamos lá. Nós vamos começar a falar duas aulas sobre musculação. Aí um tema importante para vocês terem conhecimento e saber fazer umas boas escolhas, saber a real necessidade, os cuidados, né? Então, vamos lá. A musculação, ela, né, como vocês podem ver aí, né, os músculos são que envolve toda a nossa parte esquelética e a musculação, ela é muito importante, né, para o fortalecimento muscular. Porém, ela nunca foi, quando ela foi criada, ela tinha a sua origem era militar, né? Era para treinar soldado, né? Para que o soldado ficasse forte para aguentar as batalhas, né? Então isso começou desde a Grécia Antiga. Depois, na Idade Média, também os soldados exercitavam com pesos pesados para ganhar musculatura. No final do século XIX, começou a sair do ambiente militar, né? Treino de soldados, e passou a ir para as academias para treinar a população também. E aí ele ganhou duas finalidades. A primeira finalidade era ganho de força. E lá para o início do século XX, ele também ganhou a finalidade de reabilitação. Sobre reabilitação, sim, porque a falta de músculos pode causar debilidade, fraqueza e baixa movimentação. Então, muitos indivíduos precisavam trabalhar a massa muscular para se reabilitarem de alguma fragilidade, tá? Então, a musculação é um conjunto de técnicas que, com o uso de pesos, provoca mudanças e adaptações no meu corpo, tá? O termo correto é treinamento de força ou treinamento resistido, tá? O que é resistido? Contra um peso. Bom, então qualquer treinamento que eu utilizo de um peso que vai fazer uma força sobre os meus músculos, eu vou ter que resistir com os meus músculos, é chamado de musculação, tá? Existem várias formas de realizar a musculação, não só dentro de uma academia de musculação, tá bom? Para entender um pouquinho da força da musculação, a gente precisa entender o que é a força muscular. É a tensão máxima que eu quero fazer, né, ou submáxima, de um grupo muscular. Tipo, meu bíceps. Para levantar meu braço, eu tenho que fazer uma contração voluntária do meu bíceps para que a força, a tensão muscular leve meu braço, né? Então, a musculação é quando eu pego um peso, que é uma resistência, e eu vou fazer uma força maior do que essa resistência para conseguir levantá-la, tá? Então, é uma contração muscular e esquelética junto. Isso é a força muscular. A musculação, queridos, ela preconiza, tá, a força concêntrica e a excêntrica, que é a força de elevar e descer um objeto, mantendo tensionado a força muscular, né? Tem gente que na musculação faz só a força na concêntrica, e deixa o peso levar para baixo. Não, o ideal é sempre a gente ter força, tanto na fase de levantar o peso, quanto na fase de retornar o peso à posição inicial. Aí você vai trabalhar melhor o grupo muscular, certo? Como eu já falei na aula de capacidades físicas, existem alguns tipos de força, tá? Força máxima, absoluta, rápida, resistência, né? Força de resistência muscular. Força pura ou força máxima é a maior força muscular possível que um atleta pode desenvolver
por meio de uma contração voluntária, tá? Isso independe do seu peso corporal. Então, se eu consigo, com uma força, levantar ou tirar do chão um peso, uma única vez, essa é a minha força máxima. Se eu for tentar levantar de novo, eu já não consigo, porque eu usei minha força máxima, tá? A força explosiva, ou força rápida, também conhecido como potência, ela compreende a capacidade do sistema neuromuscular de movimentar um corpo ou parte do corpo, pode ser um braço, uma perna, né? Com uma velocidade máxima. Então, se eu pegar esse objeto, pode ser objeto também, e com velocidade máxima lançar ele, eu fiz uma força explosiva, uma força rápida. Eu gerei, né, velocidade junto com a minha força. É muito utilizado em saltos, né, em velocistas, em lançadores, em arremessadores, essa força explosiva. Também se treina na musculação, tá? E a força de resistência, que é a mais comum na musculação, é quanto que meu músculo consegue suportar repetidas contrações. Então, eu vou lá, 1, 2, 3, estou treinando força de resistência. 4. Quantas vezes o meu músculo consegue repetir, né, as contrações? Então, essa é uma das 3 forças que a gente pode trabalhar com a... Eu fiz um quiz e já fiz a resposta, então já era o meu quiz, tá bom? Com a musculação. Por que fazer musculação? Senhor, é bom? Não é bom? Para que eu faço? Por que eu não faço? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, muitos esportistas precisam aumentar a massa muscular para favorecer o desempenho das suas modalidades. O esportista ele sempre tem que chegar no seu nível máximo, né? Se ele não está conseguindo ir para o nível máximo dele, ele precisa se exercitar e ganhar mais força para conseguir atingir a sua performance maior, máximo o tempo inteiro. Então, um dos critérios, né, para se fazer musculação é melhorar o desempenho nas modalidades praticadas. Agora, existe um outro porquê de fazer musculação, tá? Esse é o mais comum, né, em não esportistas, que é a busca de modelar o seu corpo. De ter um corpo mais torneado, os músculos mais definidos, né, com menos gordura corporal. Então, esse é um outro porquê que as pessoas têm de fazer musculação. Mas também existe a parte da reabilitação, né? Pessoas idosas precisam de massa muscular que se acompanha de melhor aptidão física para a vida diária. Não só pessoas idosas, né, precisam de massa muscular, nós também precisamos, vocês também, jovens, mas o idoso ele perde massa muscular. E se ele não tiver um aumento da massa muscular, então o idoso ele é o que mais deveria fazer musculação como tratamento. Não como modelar o corpo, né? Mas como tratamento para não perder massa muscular. Senão, ele entra numa síndrome, numa doença chamada sarcopenia. O que é a sarcopenia? Sarcopenia é... Como é que eu posso explicar para vocês? Em biologia, não sei se vocês já viram lá os feixes musculares, já viram, claro, vocês já viram. Os feixes musculares, eles são hipertrofiados, eles vão aumentando em quantidade e volume. Quando o nosso músculo começa a perder volume e quantidade de feixes muscular, ele vai ficando mais fraco. Isso chama-se sarcopenia, né? A morte do tecido muscular, que é natural e aumenta muito mais na velhice. Se a pessoa não tem um treinamento para que as fibras musculares se tornem fortes, que é a musculação, essa pessoa com o tempo ela vai ter dificuldade de manter a postura ereta,
dificuldade de locomoção. Aí por isso que usam muito andador, usam muita muleta, idosos ficam de cadeira de roda, é porque perde a força muscular. Ah, ele perdeu as forças, perdeu porque não trabalhou, né, tônus muscular quando poderia trabalhar. Então, a idade ideal de musculação, assim, se fosse para a saúde, é agora, assim, em termos dos 35 até os 55, para você manter sua musculação sempre sem perdas. E aí depois na velhice você vai mantendo ela, tá? Isso para fins terapêuticos. Para fins de estética, né? Aí quanto mais a partir dos 18, 17 anos já pode estar fazendo uma academia. Muito cedo, você pode fazer academia? Pode, antes dos 15 anos? Até pode, desde que seja uma academia para ganho resistido de força e não para hipertrofia. Depois aí você vai usar a academia de outra maneira, tá bom? Bom, todos os casos praticantes de musculação estimularão em alto grau a saúde e a aptidão física. E essa é a razão pela qual a prática desse exercício resistido tende a ser recomendado para todas as pessoas. A musculação se aplica a qualquer tipo de público, seja qual for o objetivo e a necessidade, tá? Porém, você tem que ir num lugar que a pessoa saiba te orientar para a sua necessidade. Eu posso fazer academia numa criança de 12 anos? Posso. Para corrigir uma postura dele? Posso. Para hipertrofia? Não posso. Então, não adianta você querer, né? E esse é um dos minhas grandes críticas para algumas academias, que para todo mundo é igual. Você chega lá, todo mundo treina da mesma maneira, o mesmo peso, com a mesma força, com a mesma intensidade, né? Para quê? Por que eu quero treinar? Eu quero treinar para ganhar massa, quero treinar para definir, quero ganhar para queimar gordura, quero treinar para melhorar minha postura, quero treinar. Para cada tipo de treino, existe uma forma de realizar a atividade física na musculação, na academia. Tá? Bom, os treinos em academia de musculação, né, hoje eu vou dar a primeira parte, depois a gente faz a segunda parte, tá? Cada movimento é chamado de uma repetição, tá? E um conjunto de repetições é chamado de série. Então você vai numa academia e o cara fala assim, 10 repetições, 20 repetições, 3 séries de 20 repetições. Quer dizer, 3 conjuntos de 20 repetições daquele exercício. Tá? Então, é assim que se denomina o treino de musculação. Então, cada treino deveria ter aquecimento, né? Com algum trabalho aeróbico. Opa, tem uma pergunta aqui, eu acho. Cada treino deve ter 10 a 15 minutos, né? O trabalho aeróbico deve ser leve, movimentos articulares em geral, tá bom? E aí deve treinar e no final alongar de novo. Por que alongar no final de novo na musculação? Para que o grupo muscular que foi treinado, ele ficou tensionado, para você distensionar. Não pode ser um alongamento muito forte, tá? Senão pode machucar um pouco a musculatura. É um alongamento leve para só distensionar as fibras musculares, os feixes musculares que foram trabalhados. Tá bom? Bom, a American College of Sport, Sociedade Americana de Esportes, Medicina Esportiva, né? Não sei como é que fala, American College of Sports Medicine, sei lá se é assim. Ela indica uma frequência na fase inicial de indivíduos saudáveis de 2 a 3 sessões semanais, né? Com o suficiente para aumento de força, da resistência muscular e para a manutenção da massa livre de gordura, tá? Apesar da literatura mostrar que até uma única sessão de treinamento semanal é capaz de aumentar a força muscular, se indica pelo menos 3 sessões semanais, de 2 a 3, tá bom? Se você quiser diminuir a gordura e manter a resistência muscular, 2 a 3 sessões é o suficiente, tá bom?
Bom, os equipamentos, tá? Os equipamentos. Eles são equipamentos resistidos. Pode ser de diferentes formas. Pesos livres ou máquinas. E aí, a gente vai fazer alguns equipamentos. A gente tem equipamentos aí, né? Opa, voltei, desculpa. Primeiro, existem os equipamentos para aquecimento, que são as esteiras, as bicicletas ergométricas, os elipses, o simulador de escada, que também treinam a parte cardiorrespiratória, né? A parte cardiorrespiratória. E tem os equipamentos livres, que são as barras, né? E os halteres, tá? A gente pode chamar de duplo, que é aquela dumbbell, aquela barra menorzinha, né? As barrinhas curtas. Anilha, que são esses pesos que vocês estão vendo aqui, que são essas bolachas de ferro aqui, preta, né? A gente chama de anilhas, que acoplam as barras para formar os halteres, tá? Então tá aqui, ó, nessa primeira imagem aqui, né? Vocês estão vendo aqui? Então, as anilhas, uma barra ou um dumbbell, que é a barrinha curta, né? A barra longa é só barra mesmo, e os halteres, que você monta eles, vai montando eles, ou pode ter halter já com um peso específico, como essa bola aqui, tá bom? Qual que é a vantagem de um halter separado? Conforme vai aumentando a graduação do exercício, você vai aumentando anilhas, tá? E existem equipamentos máquinas, que podem, geralmente utilizam de polias e cabos para manipular as anilhas com alavancas e pinos, né? Então, que são aí, tudo que você vê numa academia. Esse aqui não, esse aqui é um peso livre, que é uma barra com halter, os halteres aqui, né? Mas lá atrás você vai vendo já alguns equipamentos que tem o cabo de aço, que é o supino, o voador, o pulley, a remada, a rosca direta, tríceps. Tudo isso são equipamentos e exercícios que você pode fazer aí com os aparelhos da academia. Certinho? Então aí tá, olha lá, vocês podem ver aí, ele faz a força, né? E o equipamento ali sobe o peso através de um cabo de aço. Então esses são os equipamentos com polia, que a gente chama. E esse aqui é o equipamento mais livre, sem polia, mas também que tem aí uma rodana, onde ele vai fazer, né? É o mesmo exercício, porém, você eleva o aparelho, né? Mas os dois exercícios são agachamentos, são leg press, tá? Olha aí, uma mesa extensora e flexora, aí ele está fazendo a extensão, né? Lá, olha o cabo aqui levando, né? A extensão. E agora ele inverteu a mesa e está fazendo com a mesma mesa a flexão para baixo, né? Trabalhando pernas aí, tá? Com a mesa extensora e a mesa flexora. Aí está o adutor e o abdutor, né? Trabalha a adução e a abdução, tá? Aí abduzir, abdução e adução, que é a abertura e o fechamento, né? Do músculo adutor e abdutor, por isso que usa esse nome a mesa. Tem um músculo que faz o trabalho de adutor e abdutor, e aí está a mesa adutora e abdutora, certo? Uma você faz força para abrir, a outra você faz força para fechar. Esse daqui já é uma barra livre, né? Mas tem a prancha de supino, a gente chama de supino reto, trabalha o peitoral, e outro que trabalha peitoral também, já é uma máquina com polia, um cabo de aço,
ali é o voador, né? Que é uma máquina acoplada que também vai trabalhar o peitoral e trabalha as costas também, né? O cara ali tá marombado, levantando todo o peso ali, né? Rapaz. Aí tem o tríceps, que você pode trabalhar na pule alta, a mesa flexora de forma diferente também, deitada, tá? São todos aparelhos que nós vamos conhecendo nas academias aí, sempre fazendo com a posição correta. Qualquer aparelho que você trabalhe numa academia com posição errada, você vai estar fortalecendo o seu músculo na posição errada. Isso vai piorar um desvio postural, uma deformidade da coluna, né? E não é legal, tá bom? Muito bem. Então, temos tempo ainda. Alguns cuidados com a prática. Né? Para a prática da musculação, um cuidado importante. Postura correta. Então, a gente tem que manter a postura sempre correta. Respire e mantenha a respiração contínua. Tá? Não existe um consenso como respirar ideal, mas a gente tem que fazer a respiração. Não pode ficar em apneia durante o exercício. O que é apneia? Trancar a respiração e fazer só força. Isso faz mal. Tá? E a velocidade da execução do movimento depende dos objetivos do treinamento. Tá bom? Execuções mais devagares para maior aumento de massa e força, execuções mais dinâmicas, mais velozes para definição, tá? Então, a gente deveria sempre, né, fazer. E aí tem uma dica: o aumento da massa deve ser, para aumento de massa deve ser lento, que eu já falei, principalmente na fase excêntrica, que é a volta. Né? Sobe devagar e desce devagar, sobe devagar e desce devagar. Você vai ganhar muito mais massa do que trabalhando errado, de forma errada, né? Pegando mais peso à toa, às vezes, e trabalhando errado o exercício. Muito bem. Até um tempo atrás, especialistas eram unânimes em proibir musculação na puberdade, tá? Durante a puberdade, adolescência. Todavia, a proibição tornou-se uma recomendação. Não é mais proibido, mas recomenda-se não fazer. E, se for fazer, de ter cuidado com a quantidade de peso usado nos movimentos. Tá? Por quê? Se você faz um exercício muito pesado, além de poder causar um desvio postural, uma coisa assim, você vai estar aumentando a rapidez do fechamento do crescimento. Então, você pode afetar o crescimento, tá? Então, a musculação pode ser feita na adolescência? Sim, desde que bem supervisionada, né? E sem a intenção, que eu falei lá no começo da aula, sem a intenção de ganhar musculatura, e sim de, às vezes, um fortalecimento, uma correção postural, tá bom? Para que você não possa, que você não acelere a sua maturação óssea e muscular, e aí com isso você pode até mesmo parar o crescimento. Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado. Então, aí os especialistas dizem que o peso não deve passar de 5 quilos para os mais novatos, né, para os adolescentes, o aumento de massa muscular somente após o pico do estirão do crescimento. Olha lá, treino de massa, ganho de massa só depois que você acabou de crescer. Quando o corpo deixa para trás as feições infantis e começa a ganhar características adultas. Depois que seu corpo já passou da puberdade, aí você já pode começar a querer fazer alguns exercícios de ganho de massa muscular, tá? Então, a musculação, ela aumenta a capacidade de concentração da musculatura, fica mais tonificada, mais concentrada, mais rígida, aumenta a velocidade da potência, né? Flexibilidade, densidade mineral óssea. Musculação é bom para quem tem osteoporose. Essa contração dos músculos em cima do esqueleto, né? Dos ossos, faz com que os ossos produzem mais a mineralização óssea, e aí com isso você diminui
né, a osteoporose. Então, aumenta a densidade mineral dos ossos. Tá? Melhora a massa magra, queima gordura, né? Melhora a resistência dos tendões, melhora a resistência aeróbica e anaeróbica, principalmente anaeróbica, tá? Principalmente anaeróbica, porque aeróbica, para fazer aeróbica, você teria que correr, fazer outros exercícios, não só musculação. Melhora a coordenação muscular, tá? Melhora a postura, né? Desde que feito de forma correta, diminui as dores musculares e articulares, aumento moderado também da aeróbica, tá bom? Moderado, a musculação treina mais a resistência anaeróbica e diminuição de gordura, do tecido adiposo, dos níveis de colesterol, triglicérides e da resistência à insulina. Então, a musculação é bom? Muito bom, deve ser feito desde que com cuidado, sempre com cuidado, tá? Também previne a obesidade, né? Além de ter um corpo legal, melhora o quê? A autoestima, tá? E diminui o nível de estresse. Certinho, meus queridos? Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouquinho mais sobre musculação. A aula que vem eu vou trazer mais alguns detalhes sobre a musculação.